Setembro é o mês em que os católicos dedicam cuidado e atenção à leitura da Bíblia. Nós preparamos uma série sobre o livro sagrado que vai ao ar a partir de hoje, todas as sextas-feiras de setembro. No primeiro episódio, vamos entender o que é a Bíblia e a história desse livro tão importante para todos nós. Muito mais que um conjunto de 73 livros, a Bíblia é para os judeus e para os cristãos a palavra de Deus para a humanidade. Tido como o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo, a obra nos mostra a face de Deus por meio da história do povo escolhido, passando pela vinda do Messias e pela mensagem deixada nas Sagradas Escrituras. É um livro que nos narra uma revelação, a revelação de Deus. E esse impacto que ela nos causa é o que é próprio da palavra de Deus, que ela é uma palavra que se transforma, que faz forma, ela é performática, ela ganha forma. E ela ganha forma atualmente, no passado, em qualquer época e em qualquer lugar. Ela não está situada num lugar e para uma pessoa apenas, é para toda uma comunidade, para uma igreja, para uma assembleia. Os primeiros livros da Bíblia, chamados por nós de Pentateuco e pelos judeus de Torá, teriam sido escritos há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Estudiosos acreditam que cada livro foi escrito por comunidades e não por uma única pessoa. Eles passavam as histórias de geração em geração até que registraram os fatos em manuscritos. Nós temos ali, o livro de Josué, em um momento diz assim, porque o trabalho de Josué era conquistar a terra e dividir a terra, Então era esse que era o trabalho dele e, claro, de todos o povo que estava com ele. E aí alguns capítulos dizem assim, Josué dividiu a terra para as tribos sozinho. Mas vem mais uns capítulos à frente e mostra que todo o povo estava ajudando Josué a dividir a terra, ou seja, tempos diferentes. Josué mesmo foi escrito no ano, lá pelo século VII, também outra parte século VI e século V antes de Cristo, Então já deu para perceber, tem mais de 200 anos aí um mesmo livro. O início da tradução da Bíblia hebraica foi no século IV, por volta do ano 390. Os evangelhos foram transcritos por São Jerônimo e, a partir de então, as Sagradas Escrituras começaram a ser lidas em latim. Até a década de 60, as Bíblias eram assim, grandes, escritas todas em latim e de uso muito exclusivo e restrito da própria Igreja. Mas a partir do Concílio Vaticano II, elas foram traduzidas e editadas para as mais diferentes línguas e países, sendo possível, então, ter um exemplar desse em casa para ler e rezar com a família. Um levantamento feito este ano aponta que a Bíblia já foi traduzida integralmente em 700 idiomas e que quase 6 bilhões de pessoas têm acesso às Sagradas Escrituras completas, oportunidade que cristãos do mundo todo têm de conhecer e estudar os livros sagrados. Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente está estudando Deus que caminha com o povo e esse povo que caminha com Deus. Então vai revelando, na verdade, essas duas realidades, A realidade dessa busca, De querer estar em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo da realidade do que é o ser humano. A necessidade de difundir ensinamentos através dos tempos e entre os mais diferentes povos faz com que a Bíblia seja um livro antigo e, ao mesmo tempo, o mais atual para a humanidade. O povo viveu e colocou para dentro da Bíblia. Agora a gente pega de dentro da Bíblia e coloca para a nossa vida. A gente vai fazendo essa dinâmica, Então faz sentido para nós ler.